Olá pessoal, seja bem-vindo ao teu lugar, os profetas e os anjos assistentes. No Adventismo, Ellen Goldwhite tinha o seu anjo assistente. No Mormonismo, Joseph Smith tinha o anjo Moroni. No Espiritismo, Allan Kardec dizia que conversava com o Espírito da Verdade. William Branham dizia que o anjo que o acompanhava revelava até os pensamentos e o coração das pessoas. Qual o problema de ter um anjo assistente se na própria Bíblia os personagens bíblicos também foram acompanhados pelos seus anjos? Eu vou falar com você sobre isso neste vídeo. Mas antes de tudo, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e conheça as vantagens de ser um assinante do Teologar Club, o nosso clube de assinaturas. Por um valor baixinho, você tem acesso a mais de 250 aulas e conteúdos novos e exclusivos toda semana. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você conhecer as vantagens de ser um assinante, tá bom? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho de apologética, defesa da fé. Para que você entenda, eu vou começar mostrando alguns textos de alguns grupos religiosos e no final, a parte mais importante, nós faremos as considerações finais e vamos mostrar aqui o problema de ter um anjo assistente, tá? Vamos começar então com o Adventismo, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja tem uma profetisa exclusiva chamada Ellen Goldwhite, que é conhecida como Espírito de Profecia. Grave esse nome, Espírito de Profecia. Eu vou trazer aqui dois textos de dois livros diferentes, História da Redenção e Primeiros Escritos, só para você entender como é que esse anjo trabalhava com Ellen Goldwhite. Há muitos textos, tá? Se você fizer uma pesquisa e colocar anjo assistente Ellen Goldwhite, você vai ver quantas vezes esse anjo assistente a ajudou nas suas revelações e nas suas interpretações. Mas dois textos aqui, rapidinho, para a gente entender o que eu estou falando agora. História da Redenção, veja comigo esse texto. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Veja a importância que o anjo fala aqui para Ellen Goldwhite. Olha, disse o meu anjo assistente. As revelações que foram me dadas e também a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia mais as revelações de Ellen White, elas são de vital importância e as almas das pessoas vão depender de como as pessoas vão entender a mensagem do Espírito de Profecia. Então veja que o anjo assistente coloca a mensagem de Ellen White já num patamar muito elevado. A Igreja Adventista crê que Ellen White é inspirada por Deus no mesmo grau de inspiração da Bíblia Sagrada, tá? Não estou inventando isso, você pode perguntar para qualquer adventista. Agora eu quero ler com você um trecho do livro Primeiros Escritos, para você entender o nível de revelação que esse anjo trazia para Ellen Goldwhite. Primeiros Escritos, página 39 e 40. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e da felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Veja, o anjo assistente de Ellen Goldwhite leva ela para outros mundos, ela tem uma visão de pessoas nobres, grandes, formosas, majestosas. Ela pergunta, por que vocês são mais bonitos que os habitantes da terra? Eles falam, porque nós guardamos os mandamentos aqui ainda. Lembre-se que geralmente, ou 90% das vezes que um adventista fala de mandamentos de Deus, está incluindo o sábado também, né? Eles dão ênfase ao sábado. Então, aqueles habitantes guardavam os mandamentos de Deus, não comeram da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão, e não caíram. Então, porque estão ainda em obediência, eles são formosos ainda.
diferente da gente, que nós somos mais feios do que os habitantes desses mundos que esse anjo assistente levou Ellen Goldwhite. Vou pular um trechinho, continuando o texto abaixo. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque que tinha sido trasladado. Veja, ela vê o bom e velho Enoque, conversa com Enoque. O anjo assistente dela dá uma experiência para ela ver até Enoque, num mundo de 7 luas. Continuando. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Veja, o anjo está falando para ela: se você for fiel, eu te levo a outros mundos e você vai ter o privilégio de conhecer os outros mundos, né? E você percebe que no Adventismo eles acreditam que há uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada mundo, que há vários mundos e que esse anjo assistente levou a sua profetisa, a profetisa oficial da Igreja Adventista, para esses mundos também. Bom, até aí, vamos fazer um parênteses aqui no Adventismo. Vou mostrar para você agora 2 textos também do mormonismo. Vamos ver a relação que há entre o Adventismo e o mormonismo. Esses grupos religiosos nasceram na América do Norte, nasceram no século XIX, nasceram com um profeta. Olha só o que diz a introdução do livro de Mórmon, que é um livro oficial do mormonismo. O mormonismo, na verdade, é a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. Como eles têm um profeta chamado profeta Mormon, também são conhecidos como Mormons, né? Ou o mormonismo, tá? Veja comigo a introdução do livro. O livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos, pelo espírito de profecia e revelação. Suas palavras, escritas em placas de ouro, foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. Para aí um minutinho. Perceba que ele já compara o livro de Mormons com as escrituras, né, dizendo que tem nele o evangelho eterno e que as palavras foram reveladas também por um tal de espírito de profecia, exatamente como o Adventismo, que coloca Ellen Goldwhite inspirada por Deus da mesma forma que a Bíblia Sagrada, e também ela é conhecida como espírito de profecia. Deixa eu continuar a introdução para você ver. Depois de terminar os seus escritos, Mormon entregou o relato a seu filho Moroni, que acrescentou algumas palavras suas e ocultou as placas no Monte Cumorah. Em 21 de setembro de 1823, o mesmo Moroni, então um ser ressurreto e glorificado, apareceu ao profeta Joseph Smith e instruiu-o a respeito do antigo registro e da tradução que seria feita para o inglês. Então, esse anjo Moroni, agora glorificado, ressurreto, depois de 1000 e poucos anos, ele que era filho do profeta Mormon, tem uma história grande, eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui agora para você, mas esse ser agora ressurreto e glorificado revela para Joseph Smith aonde é que estão placas de ouro que estão escritas em egípcio e hieroglifo antigo que ninguém consegue entender. Mas esse mesmo anjo dá para ele argolas, uma espécie de óculos, que ele consegue ler essas palavras e traduzir para o inglês. Veja outro texto agora de um livro também dos Mormons chamado Pérola de Grande Valor. E aqui tem algumas palavras do anjo para esse Joseph Smith, dizendo o que ele seria, como é que seria esse profeta. Veja comigo. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência.
Disse-me também que o livro continha a plenitude do Evangelho eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse-me também que havia 2 pedras em aros de prata. Essas pedras, presas a um peitoral, constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Então, Joseph Smith diz que esse anjo revela para ele argolas, né, esse Urim Tumim, que vai transcrever, vai traduzir o livro de Mórmon, que vai sair dessas placas de ouro e vão ser transformados em inglês e vai se transformar no livro de Mórmon, que é as últimas escrituras, além da Bíblia, que para o grupo dos Mórmons ela foi corrompida. Então essa é a última revelação, as últimas escrituras. Muito bem, o que nós vemos aqui? Nós vemos 2 profetas de 2 grupos religiosos com seus 2 anjos assistentes trazendo suas 2 revelações. Eu apenas coloquei 2 aqui, mas como eu já falei, você pode pegar, por exemplo, Allan Kardec, que viu o seu anjo da verdade, aliás, o espírito da verdade que falava com ele. William Branham tinha o anjo que revelava para ele o coração das pessoas, dizia para ele que ele tinha o dom da cura e podia curar qualquer pessoa. Revelações e sinais assim extraordinários. E como eu falei no começo do vídeo, a própria Bíblia mostra anjos. Os personagens bíblicos tiveram experiências com anjos. Pedro está na cadeia e aparece um anjo lá para ele. Então, Jesus é confortado pelos anjos. As seitas podem dizer assim, peraí, mas na Bíblia também tem anjo, também tem manifestação de anjo. Por que nosso grupo religioso, a nossa profetisa, o nosso profeta também não pode receber a visita e a revelação de um anjo? O problema aqui não está na manifestação de um anjo, mas no conteúdo da sua mensagem, nas suas novas interpretações, em outro evangelho que é trazido para dentro de uma doutrina. Eu pedi ao ChatGPT que fizesse uma tabelinha e eu perguntei para ele qual a diferença dos anjos bíblicos para os anjos das seitas. Veja a tabelinha que o ChatGPT produziu. Você está vendo aí que na primeira coluna tem o critério, na coluna do meio são os anjos bíblicos e na outra coluna está os anjos nas seitas. Então o critério é: confirma a Bíblia? Os anjos bíblicos sim, confirmam a Bíblia, mas os anjos das seitas não, eles trazem novas revelações. Os anjos bíblicos, eles glorificam a Deus? Sim, mas geralmente os anjos das seitas glorificam os profetas. Você vê que os anjos bíblicos promovem o evangelho bíblico, mas os anjos das seitas promovem outro evangelho. Estão sob a autoridade apostólica? Os anjos da Bíblia, sim. Mas e os outros anjos? Eles ignoram e até mesmo contradizem as doutrinas apostólicas. E por fim, será que esses anjos apontam como Jesus sendo suficientes? E o ChatGPT está dizendo que não, que ele aponta para obras, para sistemas e até mesmo para os profetas. Nós vemos aqui uma breve comparação de uma inteligência artificial mostrando a diferença de um anjo bíblico para um anjo nas seitas. A Bíblia fala, e Paulo já falava e nos alertava para não cairmos nessa lábia de anjos que vêm trazer novas revelações. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldição, que seja maldito, que seja rejeitado. O apóstolo Paulo já nos prevenia de anjos que trariam outro evangelho, até mesmo um anjo que traga outro evangelho. Rejeite isso, porque isso não vem de Deus. O apóstolo João também nos alertou sobre esses falsos espíritos. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído mundo afora e estão utilizando as suas revelações de que um anjo trouxe para eles. Nós precisamos nos voltar apenas à Bíblia Sagrada. Deixa eu considerar algumas coisas com vocês.
Fiz um roteirinho aqui agora só para eu não me perder. Coisas a considerar, e anotei para passar para você agora. Primeira coisa a considerar, todos esses profetas que eu falei, William Branham, Ellen Goldwhite, Joseph Smith, tiveram a visita ou foram guiados e orientados por anjos. Todos eles tiveram os seus anjos assistentes. Outra coisa a considerar, todos eles se diziam profetas verdadeiros. Ellen Goldwhite dizia que era a profetisa verdadeira, e a Igreja Adventista crê que ela é a profetisa verdadeira. Joseph Smith se dizia o profeta verdadeiro, e os mormons creem que ele é o profeta verdadeiro, e assim por diante. Os brahmitas também dizem que William Branham é o profeta verdadeiro, e assim vai. Não só isso, todos trouxeram novas interpretações. Todos trouxeram novas interpretações. O Joseph Smith falava sobre batismo dos mortos, trazia também revelações de outros deuses, dizendo que o nosso Deus foi um homem como nós e que nós podemos ser um Deus como ele é. Olha só. Ellen Goldwhite fala sobre o juiz investigativo, decreto dominical, que não existe em nenhuma outra igreja protestante, cristã, né, evangélica, né? William Branham traz a doutrina da semente da serpente, porque para William Branham, o anjo que mostra para ele várias coisas, né, revelou para ele também que Eva teve relações sexuais com a serpente e que o fruto desse relacionamento é Caim. Que Caim é fruto desse relacionamento. Olha o absurdo. A Bíblia é clara em dizer que Caim é filho de Adão e Eva, né? Outra coisa a considerar, todos eles tiveram experiências espirituais. Então, experiência com anjos. Você vê Joseph Smith indo para uma caverna para falar com um anjo, encontrar a placa de ouro, encontrar um óculos translator lá de tradução, Google Tradutor da época, e traduzia o egípcio hieroglifo antigo para o inglês. Ellen Goldwhite pegava carona com anjo, com asas, ia para outros mundos. Ellen Goldwhite ficava sem respirar 2 horas, né? Tinha êxtases. Então, todos eles tinham experiências espirituais. A gente tem que considerar isso. Outra coisa que eu marquei aqui. Todos eles diziam restaurar o que foi perdido. Nós vamos restaurar o verdadeiro cristianismo. Assim também são as testemunhas de Jeová. Assim também é o Espiritismo, dizendo que veio restaurar agora o novo, né? Primeiro foi o Antigo Testamento, depois foi o Novo Testamento, agora é o Espiritismo. Nós temos o novo para trazer para vocês. Os mormons dizem que tem as últimas escrituras, que vieram restaurar o que foi perdido. O Adventista diz que veio restaurar o mandamento que não foi mais guardado, mas agora tem que guardar o mandamento, o 4º mandamento, tem que guardar o sábado também. E que tem um profeta moderno. Todos eles têm esses sinais, essas experiências. E por fim, todos esses consideram os outros como falsos. Então o Adventista acredita que o Mormon é falso, o Mormon acredita que o Adventista é falso, a Testemunha de Jeová diz que todo mundo não presta, que só eles que são o escravo fiel e verdadeiro. Então todos eles excluem os outros anjos assistentes, as outras revelações, as outras escrituras. Por que eu trouxe isso para você considerar? Porque nenhum deles está de acordo com as escrituras. Essa é a verdadeira revelação, a Bíblia Sagrada. E aqui vem a minha lição principal para você nesse vídeo. Considerando que todos esses, os 3, os 4, os 5 que eu citei, se dizem verdadeiros, mas se contradizem, isso prova que os dois pelo menos, não podem ser verdadeiros. Porque se contradizem, se opõem, se excluem, se auto-excluem. Então, os dois não podem ser verdadeiros. Ou um é verdadeiro, ou o outro é verdadeiro, ou nenhum deles é verdadeiro. E aqui eu fico deixando para você pensar. Será que algum deles é realmente um profeta verdadeiro, contradizendo as escrituras, trazendo novas revelações, voando para outros mundos, enxergando coisas absurdas, placas de ouro e trazendo coisas assim? O meu papel aqui é trazer a defesa da fé e fazer você pensar. Minha dica: se volte apenas a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, e use a Bíblia como a sua única fonte de alimento, de orientação e de estudo. Essa é a dica aqui hoje do Teu Lugar.
Se esse vídeo você acha que ele é importante para outras pessoas que você conhece, eu peço que você compartilhe com todo mundo para que mais pessoas conheçam também essas informações, que muitas vezes ficam restritas à bolha do grupo religioso, mas aqui a gente consegue trazer na internet e espalhar isso aqui, né? Então você pode compartilhar e ajudar também a fazer apologética, tá bom? Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreva no canal, você é sempre muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teu Lugar.